Olá, estamos de volta com mais um Café e Companhia aqui em parceria com o Hotel Intercity. E hoje nós vamos falar com uma pessoa especial, o nosso convidado Antônio Cozzi Júnior. Ele é engenheiro, empresário, líder do comércio e uma das principais referências do associativismo empresarial aqui em Pindamonhangaba. Quem nunca ouviu falar nas lojas Cozzi? Está aqui ao meu lado Antônio Cozzi. Ele é proprietário, foi proprietário das lojas Cozzi, mas também trabalhou na Confab, trabalhou na ESO, muita história para contar. Antônio, muito obrigada pela presença, por participar conosco. É um prazer. Eu acho que essas coisas têm que ser contadas mesmo, porque uma das coisas que eu sempre quis saber, que o meu avô veio da Itália em 1890, ele veio naquelas primeiras levas de italianos que vieram para o Brasil, quando acabou a escravatura aqui no Brasil, e o Brasil estava precisando de mão de obra. Então, meu avô foi um dos... E agora a gente vê como é que ele foi empreendedor, né? Ele veio moço para cá, mas já com uma profissão. Ele aprendeu a fazer sapatos à mão. Então era feito à mão, sapato de couro, né? Hoje a gente vê os sapatos são de plástico. Naquela época os sapatos eram de couro, feito à mão, e ele aprendeu essa profissão e veio para o Brasil sozinho. Chegou que escolheu Pindamonhangaba. Então ele já tinha umas encomendas dele, ele construiu a loja dele, e ali, quem se lembra, em frente ao Temer, era a Casa Cozzi. Começou a primeira loja do meu avô. Então ele construiu a casa e construiu a loja. Voltou para a Itália. Olha para você ver, naquela época, você fazer uma viagem de navio era uma coisa, eu acho que era 30 dias de viagem. Voltou para a Itália, casou com a minha avó, ela tinha 16 anos. E eles vieram para o Brasil, para Pindamonhangaba. Minha avó nunca mais viu os parentes dela. Porque naquela época Sim, era mais difícil, né, fazer uma viagem. E meu avô se estabeleceu ali, e meu pai aprendeu a profissão, sapateiro, fazer sapato. Então tem até na foto, no livro que a dona Heloína escreveu e que nós patrocinamos lá na CIP, quando eu era presidente, a dona Heloína escreveu o livro A História no Comércio, né, da pequena Pindamonhangaba. Então, ali tem uma foto lá do meu avô, sentado na bancada, né, costurando sapato, e meu pai, na frente dele, aprendeu a profissão, fazer sapato. Você imagina, eles faziam sapato cromo-alemão sob medida. Quanto que não valeria hoje um sapato desse, né? E eles faziam sob medida. Daí meu pai foi crescendo, e em 1932 ele abriu a primeira loja, a casa, daí já era Casa para Todos, né? Daí era a loja dele. Ele saiu meu avô continuou lá, meus tios, né, continuaram, e ele veio para a loja dele, abriu a Casa para Todos. E daí, essa é a história do meu pai. E eu já... eu me Ele formei. ficou com a loja aí mais de 40 anos, né? Vocês Sim, ele ficou também... mais 40 anos, depois meu irmão, o Danilo, continuou. E eu, com sangue do comércio na veia, né? E eu sempre, graças a Deus, fui muito empreendedor. Eu me formei em engenharia, em Volta Redonda, e trabalhei na ESO, 5 anos, depois 2 anos e meio na Johnson,
mas eu queria vir para Pinda, então eu consegui. E trabalhou na Confab depois Estava disso. inaugurando a Confab, isso em 1975. Eu entrei na Confab, vim para Pindamonhangaba, que eu tanto queria. Daí eu trabalhando aqui, ao mesmo tempo eu abri uma lojinha para minha esposa, a COS Presentes, e à noite, para aproveitar o tempo, eu dava aula na Era bem faculdade. tranquilo, né? Na faculdade de engenharia, a gente dava aula de cálculo 1. Então ficamos 15 anos dando aula lá na engenharia e também 15 anos na Confab. Foi a época que daí eu me aposentei. Na época que eu me aposentei, nós já estávamos inaugurando a segunda loja, porque daí a COSE Presentes tinha se transformado na COSE Surf, e daí em 1990 nós inauguramos a Ferrara. A Ferrara que foi até agora, né, 2018, nós resolvemos dar uma parada, porque eu passei para os meus filhos, mas eles não quiseram, não, acharam que não era o ramo deles, e daí nós paramos então. Mas, quer ou não, foi uma trajetória de mais de 40 anos, né? 45. Ah, sim, foi 45 anos que eu tive loja junto com meus outros afazeres. E falando um pouquinho assim, né, o comércio de antigamente com o comércio de hoje em dia, mudou muito, agora muita venda na internet. Como que o senhor vê isso? E como você falou, naquela época era uma beleza que era só loja física, né? Depois começou a entrar a internet e eu comecei a participar também tinha uma feira, tem uma feira todo ano, em janeiro, tem uma feira mundial do comércio em Nova York, em janeiro. E todo ano a gente ia lá e a gente trazia as novidades para cá. Foi lá, inclusive, que nós vimos que, quando estava começando a internet, o pessoal falou, olha, o pessoal vai migrar muito para compras online, mas as lojas físicas não vão acabar. O que vai acontecer é que as lojas grandes não vão, vai ser bobagem você ter loja grande, não vai precisar mais loja grande. O que você vai ter é uma loja pequena, que vai ser com um mostruário, com tudo ali. O cliente vai lá, escolhe, vê, eu quero esse tamanho, essa cor, tudo, escolhe, no dia seguinte você entrega na casa dele. Então você não precisa ter estoque mais, não precisa loja grande, não precisa nada disso, né? Então foi lá que me orientou, que disse que vai crescer muito o comércio, como cresceu realmente. Hoje o comércio online, o e-commerce é violento, mas não acabou a loja física, né? Porque a pessoa quer experimentar, ver, por exemplo, tocar, uma roupa, né? quer ver, quer experimentar, não é isso? Não, ela não simplesmente comprar pela internet, você não sabe o que você vai receber. É verdade. E o senhor participou do Sincomércio, você participa do Sincomércio, FEComércio, SESC, EDP, daí, né? Quando nós fundamos o sindicato, daí nós filiamos a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a FEComércio. E hoje eu sou diretor lá da Federação do Comércio, nós fomos reeleitos, e sou conselheiro do SESC. Com isso aí, depois que nós abrimos o sindicato aqui, eu já fiquei sabendo que era a Federação do Comércio que construía os SESCs e os SENACs. Falei, nós precisamos levar o SENAC e o SESC para Pindamonhangaba. Então, na época, eu convidei o prefeito, que foi o Vitor Ardito Lerário, na época. Fui com ele e mais uma advogada, na época, Yara, que era nossa advogada, e fomos lá conversar com o presidente da Federação do Comércio, Abraham Shire. Ele falou assim, olha, você sabe que vai demorar, né? Eu falei, presidente,
Eu sei que vai demorar, mas eu quero ficar na fila. Então nós entramos na fila para a construção do Senac. 10 anos depois, nós, daí chegou a nossa vez, eu avisei o prefeito, que na época era o João Ribeiro, ele conseguiu para nós o terreno, que hoje é o Senac lá, conseguiu o terreno que, inclusive na época eles estavam pensando em fazer uma praça lá. Olha para você, daí nós, 3.500 metros quadrados. Nós conseguimos o terreno, foi doado para o Senac. O Senac foi construído aqui em Pindamonhangaba. Só para vocês terem uma ideia, em Taubaté, 40% das vagas são bolsas no Senac de lá. Quando inaugurou o nosso aqui, daí na festa de inauguração lá, eu estava agradecendo o Senac, a federação que deu o Senac, e que ia ter 40% de bolsa, daí o diretor regional do Senac falou, quase não são 40% de bolsa, vão ser 80%. Então, olha que maravilha, o Senac de Pinda, 80% são bolsas, quer dizer, todo mundo pode fazer. E os cursos do Senac são maravilhosos, desde que a pessoa não tenha renda acima de 2 salários mínimos, ele pode ter uma bolsa, né? Então ele pode fazer o curso, e hoje os cursos no Senac, nós estamos, sempre que precisa, nós estamos pedindo os cursos lá, né? Só para você ter uma ideia, quando inaugurou o Graal aqui, em Pinda, tem um restaurante lá português e o Pinguim, né? O restaurante português, maravilhoso, só que não tinha garçom. Não podia inaugurar porque não tinha garçom. Eu peguei já, na hora, já falei com a gerente nossa do Senac aqui. Para abrir o curso de garçom. A André já providenciou, mandou uma equipe lá, treinou o pessoal, e eles puderam inaugurar, e hoje está lá um restaurante maravilhoso, muito bem atendido, né? Já é função do Senac. Sim. E eu agora continuo, então, porque eu não parei no Senac, agora o meu sonho continua, né? É trazer o SESC para Pindamonhangaba. E eu daí entrei na fila de novo, fomos lá 10 anos atrás, e agora chegou a nossa vez, nós só está dependendo agora do prefeito conseguir um terreno para nós, tem que ser um terreno de fácil acesso para a população toda, porque o SESC é para a população. O Senac já é só mais para os comerciários, né? É educação. E o Senac não, já é lazer, diversão, são shows, é cultura, né? Isso aí é para a população toda a população que vai ser beneficiada, né? E nós estamos só dependendo agora disso, do prefeito conseguir para nós um terreno bom, que pode ser de... Eu estava sonhando muito alto, estava pedindo 40.000 metros quadrados para ser do tamanho do Taubaté. Mas o gerente, hoje o presidente da federação falou para mim, hoje nós não vamos fazer mais SESCs grandes. Nós estamos inauguraram agora um SESC com 25.000 metros quadrados, e tem tudo lá no SESC. Então, quer dizer, não precisa ser uma área muito grande. Então, eu vou conversar isso novamente com o prefeito, pode ser uma área de 25.000 metros quadrados, nós vamos ter o SESC de Pindamonhangaba. Olha, que bacana, que notícia maravilhosa. Infelizmente, o nosso tempo está encerrando, mas foi uma conversa muito boa, quem imaginava, né? Então, uma pessoa que sempre empreendeu, trabalhou na indústria, está aqui conosco. Antônio, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Agradecer. E nós voltamos em breve com mais Café e Companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.